Todo mundo vendo a tela, pessoal? Sim. Sim, eu tô vendo. Tá. Então vamos lá, pessoal. Então, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de circuitos elétricos 1, tá? Dando continuidade ao que nós vimos na última aula, né? Na última aula, o que nós vimos? Começamos, né, a ver associação de resistores, né? Nós vimos o que é a associação série, né, e a associação paralela, tá? São duas associações muito importantes aí que a gente vê na área de circuitos elétricos. E o que acontece? Muitas vezes na prática, esse tipo de associação, pessoal, elas aparecem de forma mista, né? Misturada, tá? Então, vocês vão ter partes do circuito que vão estar em série, partes do circuito que vão estar em paralelo, tá? Beleza? Então, o que acontece? Numa associação mista, o que acontece? Nós vamos ter... só um momentinho. Nós vamos ter partes do circuito, né, que vão estar em paralelo, tá? Então, vão estar em paralelo, por exemplo, esses dois circuitos, esses dois resistores R2 e R3, por exemplo, tá? Porque o que acontece nesse circuito? Da mesma forma que os outros circuitos, né, a corrente vai sair da fonte, né? Vai sair da fonte, vai sair sempre do positivo da fonte, vai passar por esse resistor e vai chegar nesse ponto aqui, nós temos a emenda, né? Uma emenda de 3 fios aqui, que a gente chama de nó, tá? Então aqui nós temos um nó, e nesse nó, a corrente vai chegar nesse nó aqui, vindo lá da esquerda, da fonte, né? Quando ela chegar nesse nó, ela vai se dividir. Parte da corrente vai para lá, parte da corrente vai vir para cá, tá? E daí o que vai acontecer? Essa corrente vai descer nesse resistor R2, vai passar por um terminal positivo, tá? E ela vai entrar no resistor, né? E vai produzir um positivo nesse resistor aqui, tá? Sempre onde ela entra, ela produz um positivo. E aqui embaixo também. Ela vai entrar aqui no resistor R3 e vai produzir um positivo aqui e um negativo embaixo, tá? Então, esse terminal positivo, ó, ele vai ficar em contato com esse outro resistor aqui, ó, tá? Então, ele fica em contato. E esse outro terminal negativo fica em contato com esse terminal negativo. Então, eles estão ligados juntos, e então isso é uma associação paralela, né? Só lembrando da última aula, né? O que é associação paralela? Quando nós temos resistores ligados assim, né? Ligados dessa forma. Então, nós temos uma corrente entrando aqui, ó, e vai produzir um positivo assim, tá? E quando que é uma ligação em série? Quando nós temos dois resistores ligados assim, tá? Então, aqui vai ficar, ó, mais ligados com menos, tá? O mais do próximo resistor vai ficar ligado com o menos do anterior. Já aqui não. Aqui está mais ligado com mais e menos ligado com menos, tá? Lembrando que quem produz essas polaridades? A corrente. Tá? Então, nesse caso, aqui vai ter uma corrente que vai circular aqui, corrente I, e aqui vai ter uma corrente I também. Tá? Então, nesse circuito aqui, ó, nós vamos ter um resistor R1, um resistor R2. Então, a tensão do resistor 1 é igual à tensão do resistor 2. Tá? Essa é a definição de circuito paralelo. Quando nós temos dois resistores com a mesma tensão, né, estão ligados juntos aqui, significa que ele é paralelo. Tá? Então, esse cara aqui é o paralelo. Ok? E aqui nós temos uma ligação série, né? Então, qual que é a característica de uma ligação série? Que a corrente do resistor 1 é igual à corrente do resistor 2. Tá? Então, aqui tem um R1, um R2. Então, a corrente do R1 é igual à corrente do R2. Então, isso é o principal que a gente tem que saber na associação paralelo e na associação série. Tá? A tensão é igual, na outra, a corrente é igual. Tá? Então, aqui, ó, se vocês olharem, ó, mais com mais, menos com menos, é igual a essa ligação aqui. Tá? Então, essa partezinha do circuito aqui, ó, pessoal, é uma associação paralela. Tá? Paralelo. E depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dois resistores, associar eles em um resistor só. Tá? Esses dois vão virar um resistor só, que vão se conectar em série com o resistor R1. Tá? Beleza? Então, é uma associação série paralela. Tá? E já nesse outro circuito aqui, ó, o que vai acontecer? A corrente também vai sair do positivo, vai chegar nesse nó aqui, tá? Que é um nó também. Isso aqui é um nó. A corrente vai chegar ali e vai se dividir. Parte da corrente vai vir para cá e parte da corrente vai ir para lá. Tá? E daí o que vai acontecer? Essa corrente que está indo para o resistor 2, ela também vai passar pelo resistor 3. Tá? É a mesma corrente que passa no 2, vai passar no 3. Tá? Então, se essa corrente aqui, ó, do IR2,
tá? Essa corrente do IR2 vai passar aqui também, IR3. Tá? Então, logo, desculpa, IR2 vai ser igual à corrente do IR3. Beleza? Esta corrente também vai passar no resistor 2 e vai produzir um terminal positivo aqui. Vai produzir a tensão R2. E aqui ela vai produzir a tensão no resistor 3. Beleza? Então, cada corrente vai produzir uma tensão diferente, tá? Beleza? Ok? Então, essa vai ser a lógica, tá? Tranquilo até aí? Beleza? Então, é sempre assim, pessoal. Nós temos que buscar dentro do circuito, tá? Partes dele que vão do circuito que vão estar ou em série ou em paralelo, tá? Então, aqui no caso aqui, a gente tem uma ligação série, tá? Série. Aqui a gente tem uma ligação paralela. Aí depois a gente vai pegar esses dois resistores aqui, série, e vou agrupar eles em um resistor apenas, tá? Que vai ser um resistor 2, 3, por exemplo. A gente pode chamar esse resistor série do 2 com 3 de resistor 2, 3. E daí esse resistor 2, 3 vai ficar agora em paralelo com o resistor R1, tá? E daí a gente faz uma associação paralela depois, tá? Então, num deles aqui é um série e depois paralelo, e aqui é um série e paralelo depois também. Tá? Então, cada um a gente vai resolver de um jeito diferente. Nós já vamos resolver alguns deles. Tá? Então, essa é só para mostrar alguns exemplos. Como é uma associação mista, pessoal, existem infinitas possibilidades de combinações série e paralelo. Tá? Beleza? Então, o que acontece? Quando nós temos um circuito que contém apenas uma fonte de tensão e múltiplos resistores, tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de uma rede resistiva, né? Que pode estar em série, paralelo ou mista, tá? A fonte, quando ela injeta a corrente nessa rede resistiva aqui, ó, ela enxerga todos esses resistores como sendo apenas um, tá? Ela não sabe quantos resistores tem lá. Para a fonte é como se tivesse um só, tá? E o que nós vimos nas últimas aulas, anteriores às últimas aulas? Que nós só conseguimos resolver circuitos com um resistor, que é basicamente a primeira lei de Ohm, né? Que é V igual a R vezes I. Então a gente tem que saber quanto que é esse resistor aqui, tá? Que no caso aqui vai ser o nosso resistor equivalente, tá? É o resistor equivalente, tá? Então todo o nosso objetivo, pessoal, é buscar qual que vai ser o resistor equivalente aí do nosso circuito, tá? Beleza? Ok? Então, o que é o nosso objetivo? Pegar toda aquela rede resistiva lá e encontrar um resistor equivalente de todos esses resistores, tá? A gente vai usar a primeira lei de Ohm, onde o resistor agora vai ser o resistor equivalente, tá? Porque isso aqui, pessoal, é um resistor único, né? A gente só sabe resolver com um resistor único, que é basicamente essa equação aqui, que é a primeira lei, tá? Então, isso aqui é a primeira lei de Ohm. É a única lei que a gente usa aqui para resolver circuitos, tá? Beleza? Por enquanto, né? Depois vai ter outras. Ok? Então, depois que a gente pegou e achou a resistência equivalente, a gente acha a corrente total. Tá? Então, a ordem de execução desses tipos de exercício é sempre assim. Primeira coisa, encontrar a resistência equivalente. Segunda coisa, encontrar a corrente total, ou a corrente da fonte, né? Porque a corrente da fonte é a corrente total que vai para todos os resistores. Daí, depois que a gente pegou e calculou a corrente total, a gente desmembra essas resistências, né? E de forma a encontrar tensão e corrente em cada uma das resistências. Tá? Daí a gente pode usar divisor de tensão, divisor de corrente. Tá? Por exemplo, aqui, ó, se a gente calculou a corrente total, a gente quer saber a tensão VB, a gente pode usar aquela regra do divisor de tensão que nós vimos na última aula. Tá? Então, porque esse aqui é um circuito série, né? Então a gente pode usar a regra do divisor de tensão. E se a gente quiser saber a corrente, por exemplo, nesse resistor aqui, a gente pode usar a regra do divisor de corrente. A gente já sabe essa corrente aqui, e ela chega aqui e se divide em duas, né? Então a gente pode usar a regra do divisor de corrente. Tá? Então a gente já vai fazer exercício que já vai clarear, tá? Mas essa é a ideia. Ok? Então vamos fazer um exercício tipo esse aqui, tá? Para a gente pegar e treinar aí como é que a gente faz os exercícios, tá? Beleza? Eu vou só trocar de software aqui, que vai ficar mais fácil. Eu vou vir colar aqui no sketchbook, fica mais fácil da gente fazer. Tá? Aqui é como se fosse a lousa para mim, e eu acho que para vocês fica melhor de visualizar. Tá?
Beleza? Então, o que é o objetivo desse exercício, pessoal? É encontrar... Tá? Os exercícios de circuito são muito fáceis de serem elaborados. Que o enunciado dos exercícios são o seguinte: encontre a tensão e a corrente em todos os componentes. Tá? Em todos os resistores, em todas as fontes. Tá? Simples assim. Encontre a corrente e a tensão em todos os elementos. Tá? Então, esse tipo de exercício é composto então por uma fonte de tensão, um resistor, outro resistor e outro resistor. Resistor R1, R2 e R3. Tá? Nesse tipo de circuito, nós temos uma fonte de 10 volts e em alguns exercícios, pessoal, é fornecido já com um símbolo de terra, um símbolozinho assim, ó. O que significa esse símbolo? Significa que nesse ponto aqui do circuito é o nosso 0 volt, tá? Ou a nossa referência de potencial, né? Seria o terra, tá? Que significa que esse ponto, por definição, é 0 volt. Tá? Esse símbolo aqui, se não tem no exercício, vocês podem pegar e colocar esse símbolo. Tá? É só um ponto de referência. Vocês podem colocar em qualquer lugar do circuito, inclusive. Mas o normal é você colocar na parte de baixo aqui do circuito, que fica mais fácil de visualizar. Tá? Por que a gente coloca esse símbolo? Para fixar o potencial de algum ponto do circuito. Tá? Porque essa fonte, ela produz 10 volts de diferença de potencial entre esses dois terminais aqui. A gente sabe que a diferença é 10. Tá? Mas a gente não sabe quanto que é o potencial de cada um deles. Então a gente fixa um deles em 0 e quando a gente fixou em 0 aqui, significa que nesse terminal de cima, aqui tem 10 volts. Tá? Aqui tem 10 volts. Se aqui tem 0, a fonte eleva a tensão em 10 volts. Tá? Então, nesse ponto aqui, em todo esse fio aqui, pessoal, até aqui ó, é 10 volts. Tá? Em todo o fio, se eu medir em relação ao 0 volt, eu vou ter 10 volts. Tá? E aqui, pessoal, em todo esse terminal aqui, todo esse fio aqui, ó, tá? Até aqui em cima, tá? Até lá, ó. Isso aqui é tudo 0 volt, tá? É 0 volt em todo o fio. Em todo fio ele tem a mesma tensão, tá? Ah, e aqui em cima? Aqui em cima eu não sei ainda porque eu não resolvi o circuito. Eu não sei, tá? O que eu sei, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que a tensão nesse fio aqui em cima, ela tem que ser maior que 0, tá? Maior que 0, porque o 0 está aqui embaixo e a tensão vai cair para 0. Então ela tem que ser maior que 0. E vai ser menor do que 10. Tá? Vai ser menor que 10, porque aqui tem 10, né? E aqui tem 0. Então a tensão tem que estar entre 0 e 10. Tá? É só isso que eu sei. Quanto de corrente vai ir? Não sei, vamos calcular agora. Tá? Então aqui em cima nós temos um resistor de 500 ohms, aqui de 1000 e aqui de 1000. Tá? Então, o que acontece? Nesse tipo de circuito nós temos uma corrente saindo daqui. Tá? Ela sai sempre do positivo da fonte e entra no resistor. Aonde ela entrar é positivo. Tá? Um resistor é sempre assim. Onde a corrente entra é positivo. Ela vai chegar, vai passar pelo resistor, vai chegar nesse fio aqui e vai se dividir. Tá? Parte vai vir para baixo nesse resistor e parte vai vir para aquele. E aqui onde ela entra é o positivo. Onde ela entrar é o positivo. Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Nesse caso aqui, a corrente, em todos os casos, sempre, onde a corrente entra no resistor é o positivo. Tá? Beleza? Então, o que nós temos que fazer agora? Podemos até dar nome, né, para as variáveis, né? Esse aqui é o R1, né? Aqui nós vamos ter uma corrente que passa por aqui, por esse resistor, que eu vou chamar de IR1, tá? Essa corrente que passa pelo resistor 2 eu chamo de IR2. Essa que passa pelo resistor 3 é o IR3. Tá? Essa corrente vai entrar no resistor e vai produzir uma tensão nele, né? Por quê? Porque a primeira lei de Ohm diz isso, ó. Se eu tenho um resistor fixo e passar uma corrente por ele, vai surgir uma tensão nele. Então, se aqui está passando uma corrente, vai surgir uma tensão, que eu vou chamar aqui de VR2. Tá? E nesse lado aqui também vai ser o VR3. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Serenos? Tranquilo. Beleza? Vou olhar para a cara de vocês, ver se alguém... Tranquilo. Só o Vitor me mostra a cara. Eles são tudo muito envergonhados, ninguém fala nada. Eu não sei se vocês não sei nem se vocês estão aí, né? Então A internet que é ruim mesmo. Como? A internet é fraca aí, começa a cair toda hora se ficar ligando direto. Não, tranquilo, não precisam ligar, é só para... Eu só tô com a câmera desligada, tô tomando um cafezinho.
Tá, tranquilo, tranquilo, que inveja. Beleza. Não, tá bom. Tá frio, tem que se esquentar mesmo. Não, eu ligo, eu olho pra vocês aqui pra ver, pra incomodar mesmo. Que senão fica um monólogo, né? E senão o cara fica que nem aquela sessão espírita, né? Fica só dizendo, tem alguém aí, tem alguém aí. É o professor Xavier. Hã? É o professor aquele que escreve sem olhar. Ah, é? É bem isso aí. Então tem que perguntar, ver se vocês estão vivos, né? Daqui a pouco não tem mais ninguém aí, né? Debandou todo mundo. Tá? Então, beleza. Dei nome para as criaturas aí, né? Tem o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e identificar quais partes do circuito estão em série, quais partes estão em paralelo. Tá? Esse é sempre o meu próximo objetivo. Depois de botar as polaridades, dar o um nome para os elementos, aí depois eu vou identificar qual parte está em série e paralelo. Tá? Como eu já coloquei as polaridades, agora ficou mais fácil, né? Porque aqui eu tenho um positivo, né? E aqui eu tenho outro positivo. Tá? Então, esse positivo está ligado com esse positivo. E esse negativo está ligado com esse negativo. Então, esses dois caras aqui, ó, pessoal, estão em... Qual a configuração deles? Sério ou paralelo? É paralelo. É paralelo. Tá? Paralelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma associação paralela do resistor R2 com o resistor R3. Tá? Então, como é que eu faço para fazer o paralelo de R2 com R3? Hein? Qual a equação que vocês usariam? Lembram de cabeça da última aula, hein? Paralelo de dois resistores, como é que eu posso fazer? R1 vezes R2 dividido por R2 mais R3. Isso, pode ser isso aí mesmo. Então aqui, pessoal, como eu vou fazer o paralelo do R2 com R3, e ele vai ser um resistor intermediário, e até a gente fazer o final, eu vou chamar de resistor 2,3, tá? Porque ele não é o equivalente final ainda, né? Falta uma coisa, né? Falta o R1, né? Então esse R2,3 eu posso fazer pelo produto R3 dividido pela soma, tá? Pode ser assim, tá? Então eu posso fazer aqui, vamos fazer, vai dar 1000 com 1000, né? Dá 1000 vezes 1000 sobre 1000 mais 1000. Tá? Aqui, o que acontece? 1000 vezes 1000 dá 1000 ao quadrado, né? E 1000 mais 1000 dá 2 vezes 1000, né? Então, corta esse 1000 com esse quadrado aqui, fica 1000 sobre 2, que dá 500, né? Ok? Como a gente sabe, tem uma outra regra, né, que eu mostrei para vocês lá, que era o seguinte, né, quando os dois resistores são iguais, né, quando o R2, nesse caso, que é igual ao R3, que é igual a uma resistência qualquer, então o R23, nesse caso, seria a resistência sobre 2, né, porque os dois são iguais, né. Então, se eu tenho dois resistores, tá, e eles são iguais, a resistência equivalente é a metade, né. É uma regrinha boa para vocês saberem, né? Então, R iguais, né? Vou fazer assim, ó. É para 2 R's iguais. Né? Então, para dois resistores iguais, eu pego o resistor de um deles, né, e divido por 2, tá? Ou eu posso fazer pela outra equação, né, que é 1 sobre R23, né, se eu quiser fazer a fórmula completa, né? Opa. Sim, né? É 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Então, pode ser feito assim também, não tem problema. Tá? Então, isso aqui fica 1 sobre 1000 mais 1 sobre 1000, né? Tá? Então, a soma desses dois caras aqui dá 2 sobre 1000, né? Porque o denominador é igual, então posso somar os numeradores. Então, 1 sobre R23, ele é a mesma coisa que 2 sobre 1000, né? Tá? Daí aqui é só multiplicar cruzados, 2, né? Multiplica cruzados, 2, fica 2 vezes R23 igual a 1000, né? 1000, então o meu R23 é 1000 sobre 2, que dá 500, tá? Então qualquer uma das formas que vocês fazerem, tá bom, dá 500. Ok? Então esse é o resultado do equivalente desses dois resistores aqui, tá? Então depois que a gente fazer esses dois resistores, o que nós fazemos? Nós redesenhamos o circuito
tá? Com o equivalente daqueles dois resistores. Então vai ficar uma fonte aqui, né? De 10 volts. Aqui vai ficar meu resistor 1. E aqui vai ficar meu resistor 2, 3. Tá? Então esse aqui é o meu resistor. Vamos chamar aqui R2, 3. E aqui eu vou ter uma outra tensão agora, né? R2, 3. V2, 3. Tá? Ok? Então o que foi feito aqui? O R1 ele é 500, né? 500 ohms. E o R23 aqui ele é 500 também. Tá? E aqui nós temos uma fonte de 10 volts. Beleza? Então, é isso aí que aconteceu. Nós pegamos, ó, vamos dar um zoom out aqui para a gente enxergar tudo, né? O que nós fizemos? Nós pegamos esse resistor e a fonte não mudou, ó, 10 volts e o resistor 1 de 500, tá? O meu ohm aqui é uma porcaria. Vou ensinar de novo. Então, você tem que dizer que o meu ohm a minha letra ohm ali é meio punk, mas não consigo fazer melhor, não. Ainda mais aqui, minha letra já é feia, né? Esse negócio aqui fica o capeta. Tá? Então, aqui nós temos o resistor R1 de 500 e o R2 de 500. Então, esse resistor aqui está no lugar desses dois. Tá? Ele é um equivalente daqueles dois. Tá? O que é ser equivalente? Equivalente é que esse resistor R23 vai dissipar a mesma potência, vai ter a mesma tensão e a mesma corrente do que esses dois juntos. Tá? Então, se a gente medisse a corrente aqui, ó, que aqui tem a corrente dos dois juntos, né? Que seria aqui, ó. Esses dois pontos aqui, ó, são iguais, ó. Se a gente medir a tensão entre esses dois pontos aqui, ó, tá? E medir a corrente entre esses dois pontos, potência vai ser tudo igual. Isso é ser equivalente, tá? Isso é ser equivalente. Então, agora, o que nós podemos fazer? Nós temos um resistor de 500 aqui e um resistor de 500. Então, que circuito é esse aqui agora? Que equivalente que é esse aqui? Oi? Em série. É um série, né? Nós temos aqui a corrente passa por esse resistor e passa por esse. Então, a corrente nos dois é a mesma. Tá? Então, aqui, ó, nós temos agora, vamos dar um zoom aqui, nós temos aqui, ó, uma corrente IR1, que é a mesma lá do circuito inicial, e aqui desce uma corrente IR23, tá? Que não é a corrente no 2 e nem no 3, é a corrente nos dois juntos. Quanto que vai para cada um dos resistores, eu não sei ainda, tá? Então, o que eu quero buscar? Eu quero buscar agora o resistor equivalente total para calcular a corrente total. Tá? Então, como eu sei que isso aqui é um circuito série, tá? Isso aqui é um circuito série. Tá? Então, o que eu faço? Eu acho agora o meu resistor equivalente final. Que é... Como é que eu faço série ainda? O resistor equivalente? Somos dois resistores. Somos resistores. Então, aqui eu tenho um R1 mais o resistor 2 com o 3. Né? Resistor 1 mais o R2, 3. Ok? Então, o R1 é 500, né? E o R2 é 500 também, que dá 1000. Então, 1000 ohms é a resistência equivalente. Calculada a resistência equivalente, o que eu faço agora? Calculo a corrente total. Tá? Então, agora eu vou saber, tenho 10 volts sobre 100, sobre 1000, né? Então, aqui posso cortar, dá 1 sobre 100, isso aqui vai dar 0,01, tá? Ampere. Tá? Então, essa aí é isso, né? 1 dividido por 100, né? 1 dividido por 100, 0,1, tá? Então, essa aqui é a minha corrente que está saindo da fonte, tá? Da fonte. Agora a pergunta, essa corrente aqui está passando em qual resistor também? Vou dar um zoom out aqui. Então, eu tenho aqui ó, 100 0,01 ampere, tá? Aqui tem 0,01 ampere saindo da fonte. E em qual resistor que está passando essa corrente também? Tá passando no R1 e no equivalente do R2 com R3. Isso aí, perfeito, perfeito. Então, se eu perguntasse para vocês qual que é a corrente no resistor 1, vocês já vão colocar direto aqui. O R1 é igual a corrente total, tá? Então, no R1 já está passando 0,1 ampere. Então, essa etapa aqui é olhando para o circuito, tá? Isso aqui é pela análise, tá? Pela
A análise do circuito. Ok? É pela análise. Não é que não tem como ter. Isso aqui não vai aparecer por conta. Vocês vão. 0,01 é a corrente do resistor 1. Não. Vocês têm que olhar para o circuito. Tá? É pela análise. É olhando, interpretando o circuito. Tá? Não é só fazer conta. Tem que pegar e interpretar o exercício. Tem que ver que vocês entenderam a teoria também. Tá? A teoria é muito importante. Como é que vocês sabem que isso aqui é verdade? Pela teoria, olhando para o circuito e vendo que a fonte, a corrente que passa pela fonte, passa pelo resistor R1, tá? Então, daqui vocês tiram a corrente do R1, tá? Se você sabe a corrente do R1, vocês podem calcular já a tensão do resistor R1 também, que é o R1 vezes a corrente do R1, tá? Então, daqui vocês já tiram. O R1 vale 500, né? Vezes 0,01. Então, a tensão do R1 vai dar, são duas casas, né? A casa está aqui, 1, 2, 3, 1, 2 aqui, então vai dar 5 volts, tá? 5 volts é a tensão do resistor R1, tá? Essa aqui é pela análise da lei de Ohm. Se eu tenho a resistência e tenho a corrente, daí eu posso calcular o valor da minha tensão, tá? E esse é usando fórmula direta. Essa aqui não, essa aqui vocês têm que analisar o circuito, tá? Agora, o que falta? Falta o resistor R2 e 3, né? Falta o resistor R2 e 3. Nós sabemos que nesse equivalente aqui, ó, tá passando, na soma desses dois resistores R2 e 3, do equivalente paralelo, 2 e 3, neles está passando 0,01 ampere, tá? Quanto de corrente vai ir para cada um deles? Essa é a pergunta. Então, se vocês tem várias formas de fazer aqui. Aqui vocês poderiam pegar e fazer, por exemplo, um divisor de corrente, tá? Vocês podem fazer um divisor de corrente. Aqui está chegando uma certa quantidade de corrente, quanto que vai para cada um deles? Poderia ser feito. Da mesma forma que aqui poderia ter sido feito um divisor de tensão, tá? Poderia ser feito um divisor de tensão. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu vou só redesenhar aquele circuito ali de cima, ó. Ali nós temos um circuito assim, ó. Aqui tem um resistor de 500 ohms, tá? E aqui tem um resistor de 500 ohms também, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber qual que é a tensão aqui, ó, em cima do resistor do R23, tá? Então aqui eu posso fazer por um divisor de tensão, tá? Então aqui seria meu VR23. Por que eu quero saber? Por que eu quero saber a tensão no resistor 2,3? Porque os resistor 2,3 estão em paralelo. Tá? E se eles estão em paralelo, a tensão do resistor 2 é a mesma do R3. Tá? Então, se eu achar a tensão do 2,3, eu vou saber a do 2 e a do 3. Tá? Então, aqui, só para a gente revisar, eu vou usar a regra do divisor de tensão. Tá? A regra do divisor de tensão. Quero saber a tensão em cima do R23. Vocês lembram como é que é a regra do divisor de tensão ainda? Vocês viram na última aula, lá em circuito série, porque isso aqui é um circuito série, né? Só para lembrar, como é que é a regra do divisor de tensão? Se eu quero saber a tensão em cima do resistor 2,3, eu vou pegar a tensão total vezes a resistência 2,3 sobre o R1 mais o R23, tá? Ou simplesmente eu pego a corrente que está passando por aqui e multiplico pela resistência, também dá. Se eu fizer esse cálculo aqui, pessoal, isso aqui vai dar assim, vai dar R23, vai ser a tensão total, que é 10 vezes 500 sobre 500 mais 500, tá? Então, isso aqui vai dar quanto? 500 dividido por 1000 dá 0,5, né? Isso aqui ó, vai dar 0,5 vezes 10, então vai dar 5 volts, tá? Então, aqui, pessoal, em cima desse resistor 2,3 aqui tem 5 volts, tá? Então, 5 volts, pessoal, é a tensão VR no resistor 2,3, que é a mesma tensão no R2, que é igual à tensão no R3. De onde é que saiu isso aqui? Análise do circuito paralelo. Ok? Paralelo.
Ok? Então, é daqui que sai isso aqui. Isso aqui não vai aparecer por conta também, vocês vão ter que fazer uma análise. Tá? Circuitos não é só fazer cálculo, né, pessoal? Tem uma análise também, tá? Então, essa tensão aqui, vou terminar aqui, ó, é 5 volts. Tá? Por quê? Porque eu calculei no equivalente 2, 3, deu 5, e o 2 e o 3 estão em paralelo. Então, se eu achei do equivalente, eu achei de cada um deles. Tá? Então, a tensão no resistor 2 e no 3 é 5 volts. Ok? Beleza? Então, agora eu posso pegar e calcular o quê? Posso calcular a corrente em cada um deles. Né? Porque se eu vou redesenhar o circuito aqui de novo, o que eu já tenho? O que eu já tenho aqui? Vou redesenhar com todos eles aqui. Eu sei o seguinte, eu sei que aqui tem 5 volts, eu sei que aqui está vindo 0,1 ampere, tá? Aqui é 10 volts. E eu sei que aqui, pessoal, nessa parte do circuito aqui, ó, eu tenho 5 volts, porque essa é a tensão R23, tá? Então, eu sei que aqui, ó, no VR3 e aqui, ó, no VR2, eu tenho 5 volts. E aqui tem 5 volts também. Por que eu sei isso? Porque eu achei do equivalente total e cada um deles é 5 volts. Se eu sei a resistência agora de cada um dos resistores, eu posso calcular a corrente de cada um deles. Então, quanto que é a corrente do IR2? Quanto que é a corrente do IR3? Tá? Quanto que é a corrente de cada um deles? Então, a corrente do IR2, por exemplo, é a sua tensão, IR2, sobre R2. É sempre assim, pessoal. É sempre a tensão dele dividido pela resistência dele. Tá? Bem tranquilo. Então, quanto que é o VR2? O VR2 é 5 sobre a resistência que é de 500, né? 500. Não, é 1000, né? 1000, desculpa. A resistência de cada um deles é 1000. O equivalente dos dois é 500. Tá? Então, 5 dividido por 1000, isso aqui vai dar 0,005. Ok? Então, essa é a corrente do R2. E a corrente do IR3 é a mesma coisa. Vai ser o VR3 sobre o R3. Tá? Então, o VR3 é 5 volts também, porque está em paralelo, né? A tensão tem que ser igual. E o resistor 3 também tem a mesma resistência, também em 1000, né? Por isso que a corrente vai dar a mesma nos dois. Tá? E por que deu a mesma? Porque as resistências são iguais. Então, se essa corrente aqui, o de 0,1, pessoal, ela se dividiu igualmente entre os dois resistores. Por quê? Porque a resistência é igual. A dificuldade de passagem de corrente dos dois é igual. Tá? Então, com isso, a gente calculou tudo que a gente precisava. Tá? Beleza? Então, com isso, pessoal, finaliza o exercício. Tá? O que geralmente eu peço agora? A potência também em todos os componentes, tá? Para ver se a gente pegou e calculou corretamente, tá? Então, a gente pode calcular, por exemplo, a potência na fonte, tá? Então, como é que eu calculo a potência numa fonte? Na fonte é sempre a mesma equação, é tensão vezes corrente, tá? Então, a tensão nós sabemos que é 10 volts e a corrente é 0,1. Então, todo esse circuito, pessoal, a 0,01, né? Faltou um zero? Isso aí, faltou um zero. Aqui eu não coloquei, eu copiei daqui. Ó. Faltou um zero. Isso aí, ó. Isso eu fiz para ver se vocês estavam prestando atenção. Isso aí. Tá. Aqui, ó, né? Então é 0,01, tá? Quando eu multiplico isso aqui, então vai dar vezes 10, né? Vai dar 0,1 watt. Perfeito? Então a fonte está entregando 0,1 watt. Ok? Essa é a potência que a fonte entrega. Para onde essa potência está indo? Ela está indo toda para os resistores. Então, se eu somar a potência de todos os resistores, tem que dar a potência da fonte. Tá? Então, a gente pode calcular aqui a potência de cada um dos resistores. Potência no resistor 1, tá? Nós podemos calcular também pela mesma equação, né? VR1 vezes IR1. Tá? Quanto que é a tensão no resistor 1? Já calculamos, né? Acho que é 5 volts, né? O VR1 está aqui, ó, 5 volts.
Então, isso aqui é 5 volts vezes essa corrente aqui de 0,01, né? Então, isso aqui vai dar 0,05 watts. Tá? Depois a potência no resistor 2. VR2 vezes IR2. Depois a potência no resistor 3. Tá? Não precisa ser com essa fórmula, tá, pessoal? Pode ser com as outras fórmulas também. Só fiz com essa porque já estava pronto. Os valores aqui de tensão e corrente já estavam prontos. Então, vocês podem fazer como vocês quiserem. Então, a tensão no resistor 2 é 5 volts também. No resistor 2, nós temos a metade da corrente, né? 0,5. Então, isso aqui vai dar 0,025 watts. E aqui é a mesma coisa, a mesma potência, porque os resistores são iguais com a mesma tensão e corrente. 5 watts. Tá? Então, se eu somar essas três potências aqui, pessoal, a potência dos resistores, né? Tem que dar a potência da fonte. Tá? Então, a potência nos resistores tem que ser igual à potência da fonte. Tá? Depois nós vamos ver circuitos com mais fontes, né? Então, isso aqui seria a potência do resistor 1, mais a potência do resistor 2, mais a potência do resistor 3. Tem que ser igual à potência da fonte. Isso aqui é só para comprovar, né? Tá? Essa análise aqui tem que bater, né? Então, isso aqui vai dar 0,05 mais 0,025 mais 0,025 igual a 0,1. Tem que dar. Vamos ver, isso aqui dá 0,05, então dá 0,1 igual a 0,1. Então, isso aqui está correto, tá? Então, isso aqui, pessoal, eu chamo de verificação, né? Verificação. Tá? Então, lá nos vídeos, pessoal, se vocês pegarem os vídeos lá que eu coloquei do ano passado, eu faço a verificação de todos os exercícios, tá? Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para ver se vocês pegaram e acertaram o exercício. Então, se vocês somarem as potências de todas as fontes e as potências de todas as resistências, elas têm que bater, se não bater, tá errado. Tá? Tem alguma coisa que vocês fizeram errado aí no exercício. Tá? Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Pra mim tá tranquilo. Então, Tranquilo também. agora tá tranquilo, né? Mas sempre vai ter, na hora de fazer exercício, sempre surge alguma dúvida, tá? Eu já coloquei a lista de exercícios lá, pessoal, tá? Eu vou pegar e vou abrir até a lista aqui para vocês. Pô, aqui tem as provas, isso aqui eu não posso abrir, né? Listas. E já tem, ó, são 12 listas, tá, pessoal? Tá? Vocês já receberam 2, tá? Então aqui, pessoal, vamos pegar um exercício da lista aí, tá? Ah, essas aqui são muito fáceis. Essas aqui são muito fáceis. Vamos pegar os mais difíceis, né? Qual que vocês querem fazer aí? Esse 10 aqui é bonito. Fazer esse 9 aqui, pessoal. Esse 9 aqui é joia. Tá? Esse 9 aqui é joia. Esse é um que dá trabalho, né? Salvar. Eu vou pegar e, inclusive, vou pegar um arquivo novo aqui, porque esse aqui vai ser cumprido. Tá. Vou colar aqui, tá? Beleza? Chegou mais alguém? Abre os exercícios. Como é que foi a pergunta aí? Abre os exercícios da pasta provas. Parece interessante. É, parece interessante. Esse é surpresa, pessoal. Esse é surpresa. Essa pasta tem. Essa pasta aí é mais para frente. Hein? Não se preocupe com ela agora. Ou se preocupe também. Não tem problema. Tá?
Beleza, pessoal? Então, esse aqui, ó, vamos ver como é que é o enunciado dessa questão aqui. Daí aqui tem o que é pedido, né? Corrente no resistor 1, 2, 3, 4, 5 e tensão, em suma, a corrente e tensão em todos os elementos, tá? Eu sugiro fazer também a as potências, né? Para depois para a gente verificar, tá? Depois a gente faz. Beleza? Então, vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício aí. Esse aqui eu vou fazer junto com vocês, aí os próximos vocês podem fazer, vocês vão fazendo e vão me perguntando, né? Tá? A lista 1, pessoal, que eu coloquei lá, eu já vou pedir para entregar essa semana os exercícios, tá? Então, já tem que ir fazendo, tá? Lei de Parkinson, né? Lei de Parkinson diz que, minha colega colocou a lei de Pomodoro na última aula ali, tem uma outra lei para vocês, pessoal, lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz que quanto menos tempo tu dá para fazer alguma atividade, mais rápido vocês vão fazer ela. Tá? Se eu der 2 dias, vocês vão fazer. Se eu der 1 mês, vocês vão demorar 1 mês para fazer. Agora, se eu der 2 dias, vocês fazem 2 dias. Tá? Então, quanto menor o tempo, mais rápido vocês fazem. Tá? Então, vou pedir para entregar essa semana. Tipo, hoje é segunda, pedir para entregar lá por quarta, quinta, vocês já têm que entregar. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício aí. Então, calcular a tensão e corrente em todos os resistores. São 5 resistores, tá? Então, vamos lá. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Todos os exercícios, a ideia é sempre a mesma, tá? É por isso que não tem muito o que variar nesse tipo de exercício, né? Sempre a mesma coisa. O que vocês têm que fazer primeiro quando vocês estão olhando esse tipo de circuito? Sigam o caminho da corrente, tá? A corrente vai sair, pessoal, da fonte, sempre vai sair da fonte, vai passar pelos resistores e vai produzir as polaridades, ó. A corrente vai sair daqui e vai entrar num positivo, ó. Vai vir aqui, ó. Ok? Ela vai chegar nesse nó aqui e vai se dividir. Um pouco vai para lá, que vai produzir um positivo aqui, ó. E vai descer aqui, ó. E vai produzir um positivo aqui, ó. Parte dessa corrente vai descer aqui e vai se dividir de novo. Parte vai vir aqui, parte vai vir para cá, tá? Então, vai produzir um positivo assim. Ok? E acabou, tá, pessoal? Então, essas correntes, ó, elas vão pegar e vão passar pelos resistores, né? E aqui, ó, elas vão se juntar de novo. Elas vão fazer esse caminho aqui, ó, e vão voltar para a fonte. Então, se aqui sair uma determinada quantidade de corrente, aqui vai voltar aquela mesma quantidade de corrente. Se saiu 1 ampere, vai entrar 1 ampere embaixo. Se foi 5 amperes, vai subir 5 amperes aqui. Então, é sempre a mesma coisa. Tá? E daí, como é resistor R1, é sempre aquela mesma nomenclatura. Aqui vai ser o VR1, tá? E aqui está passando a corrente IR1. Tá? Eu não vou colocar o nome em todos, porque vocês já sabem a ideia. Tá? Então, aqui vai ser o VR2, VR3, VR4, VR5 e as correntes da mesma forma. Tá? Então, agora, pessoal, o que a gente faz? A gente pega e faz as associações. Tá? A gente identifica quais partes do circuito estão em série e quais estão em paralelo. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, nesse lado direito, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, um positivo, negativo. Essa corrente que está passando pelo resistor 4, ela desce e passa pelo 5. Então, esses dois resistores aqui, a corrente é a mesma, tá? A corrente é a mesma. Então, nós vamos pegar e vamos fazer uma associação. Qual associação que é essa? Série. Uma série, tá? Uma série. Qual outra associação que vocês conseguem identificar aí? Eu fiz a mais fácil, né? Qual outra aí que vocês conseguem identificar? Tem paralelo ali no meio, entre 60 e 30. Isso. Então, esses dois resistores aqui, ó, pessoal, ó, eles estão em o que mesmo? Eles estão em paralelo. Tá? Paralelo. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos redesenhar agora esses circuitos. Tem mais alguma associação aí que dá para fazer agora, já direto? O paralelo entre o R4 e o R5 e o R2 e o R3. 4 e 5 é série. Não vai formar um só resistor depois? Isso. Vamos fazer primeiro série, depois o paralelo aqui, ou os dois juntos, né, na verdade. Mas agora direto não tem nenhum, né? Ah, não. Direto então. Agora não tem mais nenhum. Vamos fazer esses dois aí, tá? Então, ó, o que vocês têm que fazer? Quando vocês identificaram uma parte série e paralelo, no lugar dessa associação, vocês vão trocar por um resistor só. Então, o R2 e o 3 vão virar um só,
e o 4 e o 5 vão virar um só. Então, aqui vai ficar um circuito assim, aquele resistor R1 vai continuar lá, e aqui, pessoal, vai descer um resistor equivalente do 2, do 2 com o 3, que eu chamo de resistor 2, 3, tá? E aqui, ó, o 4 e o 5 vão ser agrupados em um novo resistor, tá? Então, aqui vai ter um resistor, agora um resistor 4, 5, tá? Resistor 4, 5, que é o equivalente do 4 e o 5, tá? E aqui vai ficar a fonte de 200 volts. Esse resistor 1 aqui continua sendo 50, tá? Nós temos que calcular agora o equivalente do 2 e do 3, tá? O 2 e o 3, então, é uma associação paralela, tá? Então, nós temos que fazer o paralelo do 2 e do 3, tá? Então, é o resistor 2, 3. Tem um símbolo, pessoal, que eu gosto de utilizar, que simplifica muitas vezes as equações. Não é um símbolo, né? Mas quando a gente está fazendo o paralelo de dois resistores, a gente está fazendo uma operação, né? Que nem uma operação de soma ou divisão, né? Tem um símbolo para esse operador, né? Então, aqui o R2 a gente está fazendo um paralelo, tá? Com o 3. Então, quando vocês verem esse símbolo aqui, significa que eu estou fazendo o paralelo de dois resistores, tá? Então, é o símbolo, tá? Símbolo de paralelo, tá? Não é oficial isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui vocês não vão ver em livro, tá? No livro eles não usam, isso não é um negócio oficial. A gente usa nas aulas, assim, fica prático, tá? Então, aqui o paralelo do 2 com o 3, eu vou fazer, como é dois resistores, o melhor é fazer pelo produto, pela soma, tá? Então, fica R2 vezes R3, R2 mais R3, tá? Então, é o paralelo de quanto com quanto aí? De 30 com 60, tá? Então, é 30 vezes 60 sobre 30 mais 60. Tá? Então, isso aqui dá 13 e 6 dá 18, com 2 zeros. E embaixo dá 90. Que corta com esse aqui, 180 por 9, acho que dá 20, né? 180 por 9, dá 20. Tá? 20 ohms. Beleza? Então, esse aqui é o equivalente do R23. Então, aqui tem 20 ohms. Ok? Agora o R45. Tá? O R45, pessoal, ele é um resistor série. Então, é simplesmente a soma, né? Do 4 com o 5. Ok? Então, vamos ver quantos que são os valores, né? 10, né? 10 aqui eu com 20. Tá? Então, 10 com 20. 10 mais 20, isso que vai dar 30 ohms. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo, né? Sim. Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? O que vocês fariam agora? O paralelo entre os dois resultados. Isso aí. Então, a mesma coisa. Ó, a corrente saiu daqui, ó, produziu um positivo aqui, ó. Chegou nesse nó aqui, se dividiu. Uma parte foi para lá, uma parte foi para cá. Corrente desceu aqui, produziu um mais. E o mais está ligado com o mais. Então, esses dois caras aqui, pessoal, é uma associação agora paralela. Tá? Paralela. Beleza? Então, ó, sempre que vocês fazem isso, ó, vocês têm que pegar e redesenhar o circuito. Tá? Então, daqui ó, vai sair um outro circuito. Tá? Vai sair um outro circuito que vai ser o seguinte, vai ser a fonte de tensão, tá? O resistor, e aqui ó, vai ser o resistor equivalente do... Aqui vai ser o R1, símbolo de terra, 200 volts, e aqui é o equivalente do 2,3 com o 4,5. Tá? Então, esse aqui vai ficar o R do 2,345. Tá? Então, esse aí é o resistor equivalente desses dois caras aí. Tá? Então, o resistor 2,345, ele é o paralelo, né, do 2,3 com o 4,5. Então, é o R23, ele é o paralelo do 2,3 com o 4,5. Ou seja, o R23 vezes, né, o R45 sobre R23 mais R45, tá?
Então, é um paralelo de 20 com 30, tá? Então, é 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. Então, isso que dá 600, né, sobre 50. Então, corta esse 0, 60 sobre 5 dá 12, né? Então, é 12 ohms. Ok? Então, esse cara aqui dá 12. Beleza? Então, agora nós temos aqui esses dois resistores. Quanto que é o R1 mesmo ainda? 50, né? Esse cara aqui é 50 ohms. Beleza? Então, o que nós temos que fazer agora? Que associação que é essa? Série. Essa aí é uma série, né? Então, por que é série? Porque a corrente que passa nos dois aí é a mesma, tá? Então, assim, ó, vocês já estão olhando para o circuito, vocês já conseguem ver que é série paralelo, tá? Então, não precisa muitas vezes fazer esse esquema de fazer as polaridades, mas esse esquema das polaridades é interessante quando o circuito fica complicado, tá? Quando o circuito é muito complicado, daí fica interessante pegar e fazer o caminho da corrente, tá? Então, quando vocês ficam na dúvida, pessoal, façam isso que eu estou fazendo aqui, ó, que é mostrar o caminho da corrente e as polaridades, tá? Que daí vocês vão ver que a corrente nos dois é a mesma, tá? Mas fora isso, tranquilo. Circuitos mais simples aí não tem problema, tá? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o equivalente total, tá? E o equivalente total vai virar um resistor só, tá? Então, aqui vai ter a fonte de 200 volts com símbolo de terra aqui. E aqui vai ficar agora o meu resistor equivalente. E o meu resistor equivalente, ele é um série, né? Então, vai ser o R1 mais o R2345. Tá? Então, o R1 é 50 mais 12. Beleza? 50 mais 12. Ok? Então, 50 mais 12 vai dar 62, né? 62 ohms. Beleza? Este é o valor, então, da nossa resistência equivalente total, tá? Beleza? Conseguem ter uma visão geral do que foi feito, pessoal? Então, foi feito primeiro o série, depois o paralelo daqueles dois, tá? E depois o série com o resistor R1 de 50, tá? Pergunta, o que a gente tem que fazer agora? O que nós temos que fazer agora, pessoal? Calcular a corrente. Calcular a corrente, isso aí. Então, nós calculamos... O que nós calculamos? Nós calculamos a resistência equivalente total. Agora, nesse circuito aqui, nós vamos descobrir a corrente. Tá? Corrente. Então, a corrente, pessoal, é pela primeira lei de Ohm, que é V igual a resistência equivalente vezes a corrente. Tá? Então, a gente isola a corrente aqui, vai ficar a tensão sobre resistência equivalente. Então, a tensão total é 200 e a resistência equivalente é 62. Tá? Então, vai ficar 200 dividido por 62. Tá? Então, aqui, pessoal, vai dar, eu vou colocar 3,2258, 58, vamos colocar 0,6 ainda aqui, 0,6 amperes, tá? Quando eu peço nos exercícios, pessoal, até vamos ver se eu coloquei na lista aqui, mas geralmente eu peço para usar, não coloquei. Geralmente eu peço para colocar 3 casas depois da vírgula, tá? Não coloquei no exercício lá. Mas geralmente eu peço 3 casas depois da vírgula. Então vocês precisam arredondar esse número, tá? Então vocês vão arredondar. Vocês vão olhar para a terceira casa aqui, primeira, segunda, terceira casa. Vocês precisam arredondar. Então vocês vão olhar o próximo número, tá? Aqui no caso é um 8. Se esse número for maior que 0,5, vocês arredondam para cima, tá? Então esse 8 viraria um 10, né? Aí viria uma casa para cá e esse 5 viraria um 6, né? Então ficaria 3,226, ok? Ou vocês olham esse número aqui, né? Esse número é maior ou menor que 50? Maior que 50, então ele vira um 60, tá? Então vira um 0 aqui e esse cara vira um 6. Então o número que vocês vão, agora ele não é mais exato, né? Ele é aproximado, 3,226, tá? Daí vocês usam esse número aqui nos cálculos, tá? Ou se vocês estiverem calculando com todas as casas depois da vírgula na calculadora, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Então peguem esse número aqui, por exemplo, ó, e salvem na calculadora. Salvem numa posição na memória. No caso da Cássio tem
acho que umas 20 posições de memória, cada letra A, B, C, D, ou não sei se não dá para combinar letras ainda, tem infinitas posições. E na HP, quem tem, na HP tem também infinitas posições de memória. Lá, infinitas não, né? Mas um número humanamente bem grande. Tá? Beleza? Então, calculamos a corrente total. O que nós temos que fazer agora? O que vocês fariam agora? Temos que calcular a corrente nos resistores, né? Como que vocês fariam isso? Como que vocês fariam isso? Dá para tentar já ter a corrente do equivalente do R do 2, do 3. Daí tu poderia saber a tensão deles, ou a corrente, enfim. Isso aí. Daí depois ela se agora divide em 2 depois. Isso, a gente vai desmembrando esse circuito aí, né? Desmembrando em circuitos menores. E uma coisa que ajuda... Oi? Tá fazendo o caminho inverso. Isso. Então, antes nós pegamos da direita para a esquerda e fomos agrupando os resistores, né? Para a esquerda. Daí agora a gente achou a corrente aqui, daí agora a gente vai voltando. Tá? A gente vai voltando para o final. Dá um certo trabalho aqui, mas é bem interessante para ver para treinar e ver que vocês entenderam mesmo essa parte, tá? Então, o que nós... Uma coisa que ajuda bastante, pessoal, na hora de resolver esse exercício, é fazer os desenhos parciais aqui, né? Porque isso aqui é um equivalente parcial, né? Essa segunda parte aqui, ó. Tá? Essa terceira parte também é um equivalente parcial. Não é o final. O final é esse aqui, né? Então, o que a gente sabe? Que se a gente estiver olhando nesse circuito aqui ou nesse aqui, vai ajudar em algumas coisas, tá? A primeira pergunta que tem que fazer é sempre assim, já de início, essa corrente aqui está passando em algum resistor? Essa corrente 3,226 está passando em algum dos resistores desses 5 aqui? O que vocês acham? A corrente ali está passando no R2, no equivalente ali. Não, essa corrente final aqui, ó, tá passando em algum dos 5 resistores? Um dos 5? Em qual deles? Ou você tá passando em algum? Não, ela tá passando no R1. Beleza. E no equivalente. Sim, mas ela tá passando unicamente em um só, assim? No circuito, sim, só nesse. Depois ela se divide. Sim, mas eu quero saber se tem um resistor que tá passando a corrente total, assim, tudo numa vez só, nenhum resistor só. Sim, tem o R1. Isso aí. Então, essa já tá dado, tá? Daí o que acontece? Muitas vezes vocês chegam até aqui, calculam a corrente total, daí eu pergunto a corrente nos resistores, e essa, pessoal, não precisa nem fazer conta, tá? É só olhar no circuito, ó. A corrente total é essa aqui, ó. Corrente I aqui, ó, total. Ela sai da fonte e já passa totalmente no R1. Tá? Já passa totalmente no R1. Então, pela análise, pessoal, a corrente do R1 é a própria corrente total, tá? É 3,226, tá? De cara, não precisa fazer cálculo nenhum, tá? É pela análise. Beleza? Vamos calcular todas as correntes primeiro, tá? Então, se a gente olhar nesse circuito aqui, ó, nesse circuito aqui nós temos aqui, ó, 3,226 amperes. Vou chegar mais perto aqui. Tá? Então, aqui, ó, por esse resistor está passando 3,226. Tá? Quando ela chega aqui, ela se divide. Um tanto de corrente vai para o 2,13 e um tanto vai para o 4,5. Tá? Ou ainda, se a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode pegar e olhar esse circuito aqui ó, também. Tá? Nesse circuito, ó, a corrente que está passando pelo R1, olha aqui, ó, é 3,226. Então, os três circuitos, pessoal, são equivalentes. Tá? Os três circuitos são equivalentes. Qualquer um deles que vocês usar pode ser útil. Tá? Se eu fosse usar esse circuito aqui, o que eu faria? Tá? Eu faria o seguinte, eu pegaria essa corrente ó, de 3,226 amperes, ela passa por esse resistor equivalente, que é o 2345, e vai produzir uma tensão aqui, correto? Essa tensão nesse resistor, pessoal, é a tensão nesse ponto aqui, ó, entre esses dois pontos, né? Que lá no circuito original é aonde? É aqui, ó, entre esse ponto aqui ó, e esse ponto aqui, ó.
tá? Então, tem algum resistor direto entre esses dois pontos? Tem o 2 aqui e o 3. Então, se a gente calcular aquela tensão lá, nós vamos estar calculando também a tensão do resistor 2 e do resistor 3. Tá? Então, essa é a jogada. A gente tem que analisar o circuito, partes por partes. Tá? Então, podemos fazer isso. Ó. Qual que é a corrente? Vamos calcular essa tensão aqui. Ó. Tá? Tensão aqui, ó, entre o... que seria a tensão VR 2345. Tá? Quanto que é essa tensão aí? Ela é o R2345, tá? Vezes a corrente total aí. Então, quanto que é esse resistor aqui? É 12, né? Vezes essa tensão aí. Essa corrente aí, 2,6. Tá? Essa é uma forma de fazer, né? Vezes 12. Então, dá 38, eu vou arredondar, né? Então, aqui tem um 9, pessoal. Esse 9 ali tem um 6 depois, então vai arredondar, fica 38,71 aí. Tá? Vai ficar 38,71 volt. Tá? Então, essa, pessoal, é a tensão aqui, ó, tá? Que é a mesma tensão em cima do resistor do 2 e do 3, tá? Porque entre esses dois pontos tem um resistor aqui, ó. Tá? Nesse ponto nós temos uma tensão positiva, que vai estar no positivo aqui, e essa outra que vai estar aqui. Tá? Você consegue enxergar isso? Consegue enxergar que entre esses dois pontos aqui vai ter a mesma tensão do 2 e do 3? Consegue ver? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, essa tensão aqui, daí vocês vão ter que olhar para o circuito. Qual o resistor que tem lá? É o VR2 e o VR3. Não? Tá, então, o VR2 é igual a tensão no VR3, né? Porque é paralelo, né? Então, paralelo, a tensão dos dois é a mesma. Então, é 38,71. Essa é a tensão que tem em cima desses dois resistores. Tá? Ok? Que é essa tensão aqui, ó, também, ó. Ó, entre esses dois pontos aqui, ó, também. Né? Porque é entre esses dois pontos que eu marquei ali, ó. Tá? Então, aqui, entre esses dois pontos tem 38,71 volts. Tá? Que é a tensão em cima desses dois resistores. Ok? Outra coisa, então se eu já tenho a tensão do resistor 2 e a tensão no resistor 3, eu posso até calcular já a corrente dele, se eu quiser. Tá? Posso calcular a corrente desses dois resistores aqui, tranquilamente. Como é que eu faço? Para calcular a corrente do resistor 2, eu só pego a tensão no resistor 2 sobre o R2. E a corrente do resistor 3 é só a tensão no resistor 3 sobre o resistor 3, tá? Quanto que é a tensão no resistor 2? É a mesma desse cara aqui, 38,71 sobre, quanto que é o R2? Temos que ir lá olhar. O R2 é 60, tá? 60. E do R3, a mesma coisa, 38,71 sobre, quanto que é o R3? 30. Vai dar o dobro de corrente daquele. Tá? Então, vamos lá. Esse 38 aqui eu vou salvar na memória, ó, 38. Tá? Então, eu vou dividir ele agora por 60. Vai dar 0,45. Tá? 0,645 amperes. Tá? Vou até salvar na memória também. Vou pegar o de cima aqui, vou copiar e vou dividir agora por 30. Tá? 0,29. Beleza? Então já calculamos tensão e corrente no R2 e no R3. Tá? Falta agora do R4 e 5 aqui, né? Do R4 e 5. Tá? Então, em cima desses dois resistores aqui, ó, pessoal, ó, tem a mesma tensão daqui, ó, tá? Que é a mesma tensão do 4,5, que é um série. Ó, em cima desse série do 4 e do 5 tem aquela mesma tensão.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um divisor de tensão aqui, ó, se eu quiser. Posso fazer um divisor de tensão. Eu vou só redesenhar, pessoal, só a parcelinha ali do R23 para vocês aqui. Então, é como se ficasse assim, ó. Aqui, ó, e aqui, ó. Tá? Esse aqui seria uma fonte de tensão virtual aí que eu estou criando, que não existe, que seria a tensão VR, que é essa tensão aqui, ó. VR 2, 3, 4, 5, e aqui eu tenho o R4 e o R5, né? Essa tensão aqui, pessoal, ela vale quanto? Ela vale 38,71 volts, tá? Essa é a tensão que eu tenho ali. Ok? Então, entre o R4 e o R5 tem 38,71 volts. Agora eu quero calcular a tensão de cada um deles. Tá? Então, o que eu posso fazer? Tem várias formas. Eu posso fazer pelo divisor de tensão. Tá? Posso calcular assim, ó, VR4 e o VR5. Tá? Eu posso calcular o seguinte, eu pego a tensão total, tá? Que é o VR 2, 3, 4, 5, vezes, nesse caso aqui, o R4, sobre R4 mais R5. Tá? E aqui também, VR 2, 3, 4, 5, vezes o R5 sobre... Tá? Lembram da equação do divisor resistivo? Pode ser assim. Então, aqui é 38,71 vezes o R4. Quanto é que é o R4? O R4 é 10 e outro é 20, né? Então, aqui é 10 mais 20, 71, vezes agora 20 sobre 10 mais 20. Tá? Então, vou lá, vou pegar aquela tensão que eu tenho salvo aqui na memória, por isso que é bom salvar, vocês não precisam digitar o número. Tá? Tá ali. Então, vezes 10 e divide pela soma que dá 30, né? Então, dá 12,903. 0,3 volts, né? E a outra é o dobro disso aí, né? Porque é vezes 20 sobre 30, né? Dá 25,806. Tá? Então, com isso, eu calculei a tensão ali. Qual que é a outra forma que eu poderia fazer? Eu sei que entre esses dois, em cima dessa tensão do R4 e do R5, que é uma resistência de 30, né? O equivalente de 30, eu sei essa tensão aqui, eu posso calcular a corrente. Tá? Então, se eu calcular a corrente dos dois aqui, eu sei que os dois estão em série. Então, se eu calcular a corrente do IR45, eu vou saber a corrente do 4 e do 5. Tá? Então, é outra forma de fazer. Tá? Eu poderia calcular o R45 aqui, né? Quanto que é o R45? É 30, né? Que eu já calculei antes. Então, eu posso calcular a corrente do R45, que é aquela tensão total lá, VR 2345, tá? Sobre o R45. Tá? Então, aqui vai dar 38,71, tá? Sobre o R45, que é 30. Tá? Então, essa corrente aqui, pessoal, vai dar... Vamos pegar ali... 38 dividido por 30. Tá? 1,29. Nós já tínhamos calculado essa corrente antes, né? 1,29. 29,0, né? 1,29 amperes. Tá? Essa corrente aqui, pessoal, é a corrente que está passando no 4 e no 5. Então, se eu vim aqui calcular o VR4, por exemplo, eu posso pegar o R4 vezes a corrente do IR4, que é essa corrente aqui, que é a mesma, né? IR4, que é a mesma do IR5. Né? Porque a corrente nos dois em série é a mesma do 4 e a mesma do 5. Tá? Então, se eu pegar o IR4, que é 10, né? Vezes esse cara aqui, 10 vezes 1,29 dá 12,903, né? 1,29 vezes 10, né? Vai dar 12,9. Eu botei o 0,3 porque estaria ali junto também, tá? E aqui faltou o VR5, só para a gente confirmar, calculando de duas formas diferentes, né? Então aqui seria o R5 vezes o IR5. Quanto que é o R5? O R5 é 20, né? Vezes esse 1,29.
tá? Se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, eu tenho esse 1,29 aqui, ó, vezes 20, né? Vai me dar os 25,806 que eu acabei de calcular aqui ó, também. Então, é duas formas da gente fazer. Tá? 25,806. Tá? Deu um silêncio agora, pessoal. Não sei se vocês estão acompanhando, não. Entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Eu entendi. Você Entenderam? fez caminho inverso. Isso aí. Então, a gente... Aqui tem várias formas de fazer, tá, pessoal? A gente pode usar divisor de tensão, divisor de corrente, o que vocês quiserem, tá? Porque aqui, eu, por exemplo, eu posso pegar e calcular a corrente que está descendo no R23, daí para saber a corrente de cada um eu posso fazer um divisor de corrente, ou nesse caso aqui eu fiz um divisor de tensão do outro lado, aqui, então tem várias formas de fazer, né? Faltou, na verdade, aqui só a tensão no resistor 1, ó. Nós não calculamos, que é o VR1, né? Que daí é tranquilo, né? É só pegar o R1 vezes a corrente do resistor 1. O R1 é 50, né? Vezes 3,226, tá? Então, é 50 vezes esta corrente aqui, ó, né? 161,290 volts, tá? Então, aqui, pessoal, só para verificar, eu gosto de fazer o que eu fiz antes, né? Que é o somatório das potências, tá? Fazer o somatório das potências para ver se está tudo correto. Então, a gente pode fazer aqui a potência de cada um dos elementos. Por exemplo, aqui a potência da fonte, tá? Potência da fonte, que vai ser a tensão total vezes a corrente total. Potência no R1, vai ser o VR1 vezes o IR1, tá? Potência no resistor 2. Vamos ver se vai ter espaço aqui. Potência no resistor 3. Potência no resistor 4. Potência no resistor 5. Tá? Então, aqui é VR2, VR3, VR4, VR5. Vocês vão ver que é tudo igual, né? IR2, IR3, IR4 e o IR5. Tá? Então, vamos lá. Então, essa tensão total aqui, pessoal, é a tensão da fonte, 200. Né? E a corrente é aquela corrente total que eu calculei, né? Que é 226, né? 3,226. Tá? Então, se a gente pegar... Eu gosto de fazer o cálculo, como eu falei, com todas as casas depois da vírgula. Então, aqui vai ser 200 vezes a corrente total, né? Então, dá 645,161. 645,161 watts. Então, a soma dessas 5 potências aqui, pessoal, tem que dar isso aqui. Se não der isso aí, nós fizemos alguma coisa errada aí, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aí quais que são tudo que a gente sabe. Então, vamos pegar, por exemplo, a tensão total aqui, que é 161,290, tá? Que é a do resistor 1. Não é 161, acho que eu tenho aqui, né, salvo. 161,290. Como no resistor R1 passa a corrente total, então é essa mesma corrente aqui, 3,226, tá? Então, já que tá aí, vamos pegar com todas as casas depois da vírgula, tá? Já que vai estar tudo salvo na memória, tá? Então, esse cara aqui, eu vezes a corrente total, tá? 520, 290. 290 watts, tá? Potência no resistor 2. Potência no resistor 2. Cadê o resistor 2? É esse aqui, lá no de 60, né? Onde é que nós achamos? A tensão no resistor 2 é essa aqui, ó, 38,71. Tá? É 38,71. E a corrente, tá? Corrente no resistor 1, cadê? Resistor 2, desculpa. 0,645, né? 0,645. Tá, vamos lá. Nós temos aqui a tensão que está salva aqui. E 645 aqui. Tá, vocês, que nem eu falei, né? Eu recomendo fazer com todas as casas, mas não necessariamente vocês precisam. Se vocês fizerem com os números que estão escritos ali, já tá show de bola. Tá?
24,974. 24,974 watts. Depois no resistor 3, tá? Resistor 3, vocês vão ver, ele está em paralelo com R2, né? Então a tensão é a mesma, tá? Então a corrente vai ser, a tensão vai ser aquela mesma, né? Dos 38, vezes o IR3, que é 1,29, tá? Que eu tinha salvo aqui. A 49,948. Tá, então aqui é 38,71 vezes 1,29, tá? 49,948. Ok? 948, porque tem um 79 que eu arredondei para 8 lá, tá? Potência no resistor 4, tá? Daí a gente vai pegar essa tensão aqui, ó, né? Que é os 25,806 vezes a corrente do resistor 4, tá? Que é a mesma do 4,5, que é 1,29. Tá? Opa. 29, tá? E a do outro resistor, a tensão no resistor 5 é 20. Deixa eu ver. Acho que eu peguei o número errado. 25. Do R4 é 12,903, né? Eu peguei o número errado. Oi. 12,903. 12,903,129, tá? E agora a tensão no resistor 5 é os 25, que é esse aqui, né? 25,806. Vezes 1,29, porque os dois estão em série, né? Então tem que dar essa potência aí. Tá, então vamos catar o nosso 12 aqui. 12 aqui, ó. 12 vezes 1,29. 16,649. 49 watts. E no outro, como dobrou a tensão, provavelmente vai dobrar a potência. Tá? 25. Vezes o nosso 1,29. Dá um pouquinho de cálculo, tá, pessoal? Mas faz parte. 33,299. Tá? Então, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar essas três potências aí, tá? Somar e ver quanto é que vai dar isso aí. Tá? Eu vou somar esses números que eu digitei aqui. Não vou pegar os números que estão na calculadora aqui, mas vou fazer com esses números diretos ali, arredondados, para ver se vão chegar a um número próximo daqueles lá. Deveria dar. 20,290 mais 24,974 mais 49,948 mais 16,649 mais 33,299. Tá? Então, 645,16. Tá? Exatamente aquele número lá. Tá? 16, aqui deu uma casa depois da vírgula, porque eu peguei os números arredondados. Se eu tivesse somado com todos os casos depois da vírgula, até nessa casa aqui, ele estaria correto. Tá? Então, se somou tudo isso aqui e deu o valor correto, significa que o nosso exercício está feito corretamente. Tá? Então, essa, pessoal, é a maneira da gente conferir o resultado. Tá? Alguém já me perguntou no WhatsApp ali, professor, vocês têm ali o gabarito, tá? As respostas da lista? Eu falei, não tenho, tem que fazer.
tá? Então, você tem que pegar isso aqui e resolver na mão, tá? E depois conferir. Se não conferir, tem alguma coisa errada, daí volta, discute e tenta achar o problema, tá? Tranquilo? Então, dá um pouquinho de trabalho, pessoal, mas é uma folha de cálculo aí, né? Tem coisas muito mais complexas que vocês vão fazer no curso aí. Então, é mais chatinho, assim, na questão de ficar identificando o que é o que, mas a ideia é sempre a mesma, tá? A ideia é sempre a mesma. Vocês têm que estar sempre ciente do que vocês estão fazendo, tá? Nunca se perder no meio do cálculo, que acontece, pessoal, tá? Acontece. Conforme os exercícios ficam mais compridos, aí é fácil de se perder no meio do negócio, tá? Beleza? Dúvidas, perguntas, pessoal? Tranquilo? Até agora, tranquilo, né? Até agora, tranquilo. Deu um silêncio aí, eu não sei se alguns podem ser que Na estejam prova com- vai ter dúvida. Na prova vai ter dúvida. Tá, então vocês têm que fazer o exercício da lista, tá, pessoal? Tá, na lista vai surgir as dúvidas aí, tá? Então, assim, ó, na lista, ó, só para dar uma geral aqui, ó, tá? Esses aqui, os primeiros, são tranquilos. Exercício tipo esse 3 aqui, pessoal, eu não comentei antes, mas nesse tipo de exercício aqui, deixa eu ver, pencil, tá? O que nós temos? Nós temos o circuito aqui, um resistor, e aqui nós temos um fio, tá? Temos um fio aqui, o que passa, que está, na verdade, o fio está em paralelo com o R2, correto? Então, o que acontece? Eu até vou pegar a tirada aqui e vou colar lá no sketchbook, que é mais fácil de rabiscar. Colar aqui no cantinho. O que acontece quando nós temos exercício desse tipo aqui, ó, que tem fio aqui, ó, tá? Esse fio, pessoal, ele o nome disso aqui, pessoal, é um curto-circuito, né? Isso aqui é um curto-circuito. O cara não sabe escrever curto-circuito. Se resolver o circuito, não sabe escrever curto-circuito. Curto-circuito, pessoal. O que é um curto-circuito? Então, o que acontece? A corrente, pessoal, quando ela sai da fonte aqui, ó, tá? Ela passa por esse resistor e ela chega nesse nó, ela se dividiria, né? Ela teria que se dividir. Uma parte iria para lá e uma parte para cá. Correto? Sempre que ela chega num nó, ela tende a se dividir. Ok? Só que o que acontece aqui, ó? Se a corrente pegar e for para esse caminho aqui, ó, ela tem 20 ohms de resistência para passar, tá? De dificuldade de passar. Agora, por aqui, ó, ela não tem nada de dificuldade, ela não tem resistência, porque esse fio aqui é um fio ideal, tá? Não passa corrente por aqui, não tem dificuldade de passagem de corrente, tá? Então, o que acontece? Essa corrente, pessoal, ela vai vir toda para esse caminho aqui, ó. E essa corrente aqui vai ser igual a 0 amperes. Tá? Não vai passar corrente por esse resistor R2. Tá? Então, na hora que vocês forem resolver, vocês vão colocar lá direto, IR2 igual a 0 amperes. Tá? E a tensão VR2, ela é resistência vezes corrente, também vai dar 0. Tá? Então, quer dizer que esse fio aqui, ele encurtou o circuito. Tá? Por isso que o nome diz é um curto-circuito. Tá? E a tensão entre dois pontos que estão em curto-circuito é sempre 0. Tá? Então, a tensão em cima desse resistor aqui, ó, ela é 0. Tá? Porque toda a corrente vai pelo fio e se não vai corrente no resistor, a tensão dele é 0. Tá? Beleza? Então, o que vai acontecer é que só vai ficar o R1 e o R3 em série aqui. Ó. Tá? Então, quanto que é o resistor equivalente? É o 16 mais o 14, que vai dar 30. Tá? Então, esse resistor aqui ele é eliminado do circuito. Tá? Então, isso aqui é um curto-circuito. Beleza? Tá? Então, o curto-circuito elimina o resistor que estiver em paralelo com ele. Né? Então, aqui é o fio que está em paralelo com o resistor. A gente poderia até fazer um equivalente desses dois, né? Então, vamos chamar resistor de curto-circuito. Tá? Então, quanto que é o resistor equivalente entre esses dois pontos aqui? Ó? Ele é o resistor paralelo aqui, né? Entre esses dois, entre o curto e o R2. Seria o produto pela soma, né? Resistor de curto-circuito vezes R2. Sobre resistor de curto-circuito mais R2. Quanto que é o resistor de curto-circuito? Quanto que é a resistência entre esse fio aqui e aqui, ó? Por esse caminhando pelo fio? É 0. Tá? Curto-circuito é isso. É uma 0 de resistência. Então, é 0 vezes 20
né, sobre 0 mais 20. Então, é 0 ohms. Então, a resistência entre esses dois pontos aqui é 0 pelo curto-circuito. Tá? Beleza? Então, o curto-circuito, ele anula tudo que tiver em paralelo com ele. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, esse exercício 3 tem essa peculiaridade aí, que é o curto-circuito. Tá? Aqui também, vocês vão ter que fazer, no 4, que vocês vão ter que fazer um série, depois um paralelo no final. Esses aqui também, vocês têm que identificar qual ligação que é. Tá? São bem semelhantes aí. E tem alguns que tem umas ligações mais esdrúxulas aí para vocês terem que usar a teoria, né? Não é assim, só olhei o circuito, isso aqui é sério, isso aqui é paralelo. Alguns não são fáceis de serem visualizados, tá? Tem que pensar um pouquinho mais, tá? Isso aqui foi o que nós fizemos. Esse 10 aqui é o que dá um pouco mais de trabalho, né? Então, como é que vocês vão fazer esse exercício aqui? Vocês vão pegar aí, vocês vão começar lá do final, né? Vocês vão primeiro fazer um série aqui, daí depois vocês vão fazer um paralelo com esse, daí depois um série com esse aqui, paralelo, e depois um série. Tá? Então, vocês vão indo lá do final para frente. Tá? Lá do final para frente. Ok? Dá um pouquinho mais de trabalho isso aqui, mas é bem joia de fazer. Tá? Outra coisa, quando vocês estão fazendo esse tipo de exercício, ó, se vocês pararem para analisar, isso aqui, ó, o que acontece? Ó, a corrente sai da fonte e passa pelo resistor R1, ó, e vai para o resto do circuito. E depois ele se junta, a corrente de todos os resistores se junta nesse nó aqui, ó, e volta por esse resistor aqui. Ó. Então, a corrente da fonte passou pelo R1 e passou pelo R2. Correto? Então, na verdade, o R1 e o R2 estão em série. Okay? Então, se eu tirasse o R2 daqui, ó, e colocasse ele aqui, ó, daria na mesma coisa. Tá? Então, não muda nada a posição. Se o meu circuito está em série, eu posso mover esse componente de lugar que não tem problema. Da mesma forma que o R5 eu poderia tirar daqui e colocar aqui. Ó, tá? O R8 não faz diferença, né? Mas o R8 ele já está todo em série aqui. Né? Mas se eu quisesse tirar o R8 e colocar aqui, ó, não muda a corrente total do circuito. Tá? Não muda a corrente total do circuito. Por quê? Porque eles continuam a mesma ligação. Eu só movi de lugar. Tá? Agora, tipo o R6 e o R9, esses eu não posso trocar de lugar, né? Senão, o R13 e o 6, por exemplo, não posso trocar de lugar, senão daí muda totalmente no circuito. Tá? Beleza? São esses detalhezinhos aí que vocês vão precisar ir para resolver os exercícios da lista. Tá? Mas primeiro eu vou pedir da primeira lista lá ainda, né? Que tem alguns detalhes. Outra coisa que o pessoal costuma errar nesse tipo de exercício é pegar essa tensão aqui e sair dividindo por cada uma das resistências aí para tentar calcular uma corrente, que não faz o menor sentido, tá? Não façam isso, que não faz o menor sentido. Outra, tentar pegar essa tensão e dizer que esse cara aqui está em série com esse, o 1 com o 3, o que também não faz sentido, porque a corrente que passa no 1 não é a corrente que passa no 3, né? Ela se divide aqui, né? Então tem que atentar muito à teoria, né, pessoal? Se a corrente é a mesma nos elementos, eles estão em série. Se a tensão for a mesma, eles estão em paralelo. Tá? Beleza? Então, por exemplo, aqui o R7, o R9, o R8 é fácil de ver, ó, que eles estão em série aqui. Tá? Estão em série. Beleza? Agora, olhando para esse circuito total aqui, pessoal, não tem nenhum resistor em paralelo. Tá? Tipo, o R3 não está em paralelo com o R6. Tá? Porque a tensão neles não é a mesma. Tá? Porque ficou tensão nesses resistores R4 e R5. Então, não estão em paralelo. Não tem nenhum resistor em paralelo nessa 10 aqui. Tá? Depois que eu fizer a associação, daí sim, daí vai ter alguns equivalentes paralelos no meio. Hein? Mas agora, de início, não tem nenhum. Tá? Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Então, o que mais que tem aqui? Opa. Quando que tem que entregar, professor? Eu vou pedir primeiro da lista 1, tá? Da lista 1 eu vou deixar tipo lá por quinta-feira, e daí na outra semana, no início da outra semana, eu peço dessa lista aqui, tá? Daí, vamos lá, vamos para o nosso cronograma aqui. Cronograma. Mas só mês que vem, né? Mês que vem. Mês que vem, literalmente. Mês que vem. Tá, hoje é dia 31, né? Então, estamos aqui, ó. Então, essa parte aqui, a classificação de resistores, vocês fizeram online,
próxima aula, na sexta, nós vamos ver amperímetro, voltímetro. Eu já tinha marcado a prova para o dia 11, tá? Mas eu acho que vamos deixar para outra semana ainda. Deixar lá para o dia 14, pode ser? Tá? Eu vou colocar no Moodle lá um aviso daí. Isso é daqui 2 semanas, tá, pessoal? Dia 14 é a primeira avaliação, tá? Beleza? Dia 14, eu coloco lá no Moodle, daí, um aviso. Beleza? Então, essa aqui, ó, classificação da resistência, vocês têm que assistir em casa, tá? Tá o link lá, é uma aula gravada no ano passado, acho que é 25 minutos, né? Bem rapidinho. E tem também o PDF, que vocês podem dar uma acompanhada, tá? E a próxima aula é instrumentos de medidas, tá? Daí, se sobrar tempo, a gente faz mais exercícios, né? Beleza? Então, essa lista 2 tem mais alguns aqui no final, alguns de primeira e segunda lei aqui, e tem alguns exercícios do livro, que eu coloquei aqui, que é só para encontrar a corrente, o resistor equivalente, tá? Então tem que fazer série paralela, uns quantos aí para vocês se divertirem. Esses aí são bonitos. Esses aí são jóia, tá? Então tem bastante coisa aí para brincar, tá? Beleza? Então é isso aí. Da lista 1, provas e listas, cadê aqui? Cadê? Listas, a lista tem que fechar o microfone para bocejar, pessoal. Opa. Aqui, pessoal, na primeira lista, então eu vou pedir alguns aleatórios aí para fazer, tá? Até a gente não viu essa parte de conversão aqui. Vamos ver agora, tem 10 minutinhos aí. Pode ser. Essa parte de conversão de unidades aqui, né? Ou melhor, eu acho que eu faço na próxima aula. Na próxima aula eu peço, eu explico que fica mais fácil, tá? São as subunidades, milho, micro, quilo. Tá? Na próxima aula eu falo com mais tempo, coloco nos slides lá, fica melhor. Tá? Então vamos terminar por aqui hoje. Então tem essas duas listas aí, façam a primeira, né? Essa primeira aqui, que vai ser os que eu vou pedir para entregar. Tá? Eu não disse qual que eu vou pedir ainda, então vocês têm que ir fazendo todos, né? Tá? Então eu vou pedir lá por quinta-feira, quarta ou quinta-feira, eu peço para entregar alguns, né? Aí eu dou, tipo, pro outro dia, tem que entregar. Vou pedir uns 2, 3 exercícios, tá? Beleza? E lá no Moodle eu vou criar uma tarefa, vou avisar para vocês, ó, você tem que submeter por lá. E lembrando, sigam as instruções, tá, pessoal? Tem as instruções de entrega. Como é que é as instruções? Vocês vão fazer no caderno e vocês vão tirar uma foto com o celular, tá? Mas não tirem foto. Usem um aplicativo de escaneamento, tá? Que eu vou deixar um link lá de um exemplo de que é, por exemplo, o Adobe Scan, tá? Que é o que eu uso. Ele já recorta tudo e já pega e melhora a qualidade da imagem quando vocês estão escaneando, tá? E daí vocês vão tirando foto de página por página e no final vocês pedem para exportar. Quando vocês pedem para exportar, ele cria um arquivo PDF único com todas as páginas, tá? Daí vocês mandam para o e-mail de vocês ou compartilham com Dropbox, não sei, tá? Fica a critério de vocês. Mas a ideia é que tem que ser PDF, um arquivo só, tá? Por quê? Porque daí eu consigo corrigir pelo Moodle e dar a nota pelo Moodle, tá? Não mandem, tá? Vai estar escrito lá, não mandem arquivos separados, muito menos vários arquivos separados dentro de um arquivo zipado, por exemplo. Não mandem assim, tá? Tem que ser arquivo único PDF, tá? E daí, senão vira uma bagunça para mim aqui, tá? E eu não vou entregar, não vou corrigir daí também. Tá? Beleza? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Tudo Repete certo. a prova aí, professor, de novo. Oi? Repete a prova, tocou meu telefone aqui, eu tive que atender, não vi quando falou a prova aí. A prova dia 14, daqui 2 semanas. Tá bom. Tá? Então, próxima aula... vamos ver, próxima aula nós temos parte de instrumentos e medidas, tá? Daí na outra semana já vamos começar com tudo novo, tá? A gente pode fazer alguns exercícios ali. Eu queria fazer numa terça a prova. Vai ter que ser dia 14, mas tem que ser aqui, né? Daí a gente faz dia 14. É que tem um feriado no meio, né? Temos um feriado no meio, tá? Mas beleza, dia 14 daí vai ser a prova, nesse dia aqui, né? Só troca a ordem aqui dos exercícios depois, tá? Próxima aula, instrumentos e medidas. Beleza? Tá? Qualquer coisa, vão perguntando aí. Podem perguntar no WhatsApp lá e é isso aí. Tá?
Dúvidas, perguntas? Tranquilo, professor. Valeu. Esse livro é bom. Esse livro é bom. A coleção Shaw. Eu já tinha aqui guardado outro curso que eu fiz, daí eu tô aproveitando. Sim, bah. Pega lá do início, o circuito Zoom. Deixa eu parar a gravação.